Olá. Talvez um dos grandes problemas da nossa civilização, tanto oriental quanto ocidental, e do tempo que vivemos, é a desvalorização da vida. Quanto vale uma vida humana? Essa semana eu pensei nos milhões de soldados que já morreram em batalhas estúpidas, algumas batalhas e algumas guerras que cumpriram meramente o capricho de um general ou de um imperador ou de um rei bobo, tolo, tosco. A vida humana vale muito pouco, tem valido muito pouco historicamente. Na Idade Média, guerras intermináveis, soldados anônimos que tombaram e morreram, e mães que choraram seus filhos, e também, talvez, a desvalorização que a nossa sociedade dá à vida no consumismo, nos riscos que nós corremos para manter um estilo de vida e para manter uma máquina industrial acelerada a 1000 por hora. A cidade de Gadara era uma cidade que ficava numa região bem limítrofe, numa região bem de fronteira de Israel, com nações gentílicas. E ali eles estavam com uma criação de porcos. E todos nós sabemos que os porcos são considerados na cultura judaica como animais imundos. A cultura judaica, historicamente, desde os livros cerimoniais de Israel e a lei do Torá e do Pentateuco, proíbem e proibiram sempre que os judeus comessem, criassem, ganhassem dinheiro com porcos. Mas ali estava uma sociedade que vinha desenvolvendo uma indústria, a indústria dos porcos, a indústria que dava dinheiro, porque vendiam para aquelas nações vizinhas a carne, vendiam os porcos, as manadas de porcos. E Jesus então encontra-se com esse homem e pergunta qual é o seu nome. E ele responde que era uma legião, porque uma legião de forças demoníacas, forças transcendentais o estavam destruindo. Jesus então permite, e aqui é o grande lance dessa parábola, Jesus permite que os demônios saiam do homem e entrem na manada de porcos. E os porcos se precipitam, caem num abismo, e óbvio que isso teve uma repercussão enorme na cidade pela perda financeira, econômica que gerou na indústria, por assim dizer, do comércio que era desenvolvido ali, a indústria e o comércio, tanto da carne como dos animais vivos que eram vendidos para aquelas nações gentílicas que estavam ali na vizinhança da cidade de Gadara. E o texto é contundente. A cidade se reúne e expulsa Jesus dali. E aqui está a lição que eu quero refletir hoje. É a lição de que, enquanto aquele homem era possesso dos espíritos malignos, uma vida humana, ninguém se preocupou. O concílio da cidade nunca se preocupou, os sacerdotes, as forças econômicas da cidade nunca se preocuparam com a devastação de uma vida. Era um homem, uma pessoa que estava possesso por esses demônios. Uma vez esses demônios transferidos para os porcos, aí sim houve preocupação. Aí sim a sociedade se reuniu e expulsou Jesus da cidade. E aqui está a lição que quando Cristo, obviamente, ele vai embora, expulso da cidade, não querido ali, ele abandona a cidade e vai embora. Atravessa o mar para uma outra cidade que estava do outro lado daquele mar, que é o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. Quando ele embarca no rumo da outra fronteira, fica uma lição para a cidade de Gadara. Ali está uma sociedade que valoriza porco mais do que valoriza gente. Isso aqui, eu creio que é uma lição contundente para mim e para você que vivemos no mundo atual. Sim, nós valorizamos o lucro muito mais do que valorizamos, por exemplo, as nossas florestas.
Ninguém se preocupa com a devastação acelerada da Amazônia. Por quê? Porque ela move a economia. Árvores estão sendo destruídas, florestas estão sendo devastadas para fazer campo, para fazer prado, para alimentar o gado, para alimentar grandes manadas que vão, obviamente, ser comercializadas para os mercados da Europa, dos Estados Unidos, das economias mais avançadas e que demandam carne bovina em grande número. E isso, óbvio, move. E ninguém se preocupa de destruir com a natureza, destruir com o nosso meio ambiente. É um tiro no pé. Mas nós não vamos falar só da mata, do ecossistema que está sendo destruído, da devastação socioambiental. Vamos falar também de vidas que muitas vezes não são consideradas nos projetos que movem a indústria, que movem a economia. O Brasil está agora, né, em vias de discutir que já foi até aprovado, uma grande hidrelétrica na região da bacia amazônica, que vai destruir com comunidades ribeirinhas, com nações indígenas que vivem ali, que vivem de uma caça, de uma pesca, que são, óbvio, economias muito incipientes, muito frágeis. E claro, para mover a indústria do aço, do alumínio, a indústria que precisa de energia elétrica para movimentar a gula dos países ricos por automóveis, por trens, por aço, claro, ninguém pisca duas vezes em destruir com aquelas comunidades ribeirinhas e com aquelas nações indígenas que são pequenas e que não representam muito. Quer dizer, uma vida vale menos do que um cifrão, uma vida vale menos do que alguns pontos na Bolsa de Valores de Nova York ou de Tóquio. E fica a lição de Jesus para todos nós. Quanto vale uma vida humana? Para Deus, não há sistema, não há economia, não há riqueza, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando esse texto é aplicado no individualismo, nós pensamos sempre em perder a minha alma. Mas quando ele é aplicado no sentido coletivo, comunitário, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é a sua alma individualismo, é a sua alma do sistema comunitário em que ele vive, perder-se naquela comunidade, perder alguém daquela comunidade. Não vale. Não vale destruir com o mundo que vamos deixar para os nossos filhos para manter uma economia acelerada, em progresso e sempre com gula demais. Não vale a pena destruir com homens e mulheres para manter uma guerra que não tem o menor sentido. Não vale destruir como efeito colateral uma vizinhança, um bairro, para manter talvez a hegemonia militar de um país ou de uma nação. Não, vidas são importantes. As pessoas com as suas histórias, com seus nomes, com as suas biografias, com as suas angústias, valem muito para Deus. E Deus nos chama, nos conclama, homens e mulheres de boa vontade, ateus, religiosos, de qualquer religião, humanistas, pessoas de todos os viés que existem no mundo, para que se unam, para que nós possamos parar, pelo menos parar, frear essa gula insaciável que está na cidade de Gadara e está na sociedade em que eu vivo e que você vive, que é a mentalidade, que é a cultura de que existem coisas que são mais valiosas do que a vida humana e a gente pode destruir com homens e mulheres para manter estas coisas, essas riquezas e essas economias em funcionamento. Que Deus nos ajude a darmos as mãos e nos unirmos para promovermos o bem e a paz entre todos. Um beijo.